A Polícia Federal entregou mais um relatório para o Supremo Tribunal Federal. O documento aponta que Jair Bolsonaro e o filho dele, o Eduardo, cometeram obstrução de justiça. Os dois foram indiciados por coação no curso do processo e por tentar intimidar autoridades. A PF afirma que o grupo buscou subjugar o judiciário e o legislativo aos seus interesses. No centro desse caso está também o pastor Silas Malafaia. Ele foi alvo de busca e apreensão quando desembarcou no Rio de Janeiro, teve o celular apreendido, o passaporte cancelado e está impedido de deixar o país. A Polícia Federal diz que o Malafaia se articulou com Bolsonaro e Eduardo em tentativas de obstruir a investigação. As perícias encontraram áudios e mensagens apagadas no celular do ex-presidente. As mensagens mostram tentativas de coordenar pressões contra ministros do Supremo. O relatório também destaca a busca por apoio externo, como sanções internacionais para intimar autoridades. Essas estratégias fazem parte do mesmo contexto da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Com o relatório, a PGR deve decidir se denuncia os envolvidos. Quinta-feira, 21 de agosto de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast do Democracia, com mais informação. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes, que está começando excepcionalmente. Hoje estamos ao vivo, nesse dia 21 de agosto de 2025, quinta-feira. A gente teve o indiciamento de Eduardo e Jair Bolsonaro. E trazendo mais detalhes aqui, para a gente começar, por coação a autoridades que são responsáveis pelo 8 de janeiro, pela ação penal do golpe de Estado. Claro que a Juliana Dalpiva é quem está aqui comigo hoje. Ju, prazer te receber mais uma vez. Oi, Gabi. Bom dia para nossa audiência. Bora lá. Mais histórias. Sobre Polícia Federal, indiciamento. Mas dessa vez tem até uma Malafaia. É verdade, dessa vez tem esse componente, esse sabor especial nessa história que a gente vai trazer aqui. Eu já aviso para quem quiser mandar perguntas no chat, eu tô de olho também, para ver o que chega por aqui, mas eu acho que a gente pode começar, Ju, explicando como é que funciona esse inquérito, porque é uma outra coisa, apesar de, claro, se cruzar nesse entendimento todo com o julgamento por golpe de Estado. Só que isso é muito importante, não vai interferir no julgamento que a gente já tem data marcada para acontecer, no dia 2. Você pode explicar um pouco mais detalhadamente sobre isso? Acho que é fundamental a gente partir disso, porque desde junho, né, fim de maio, começo de junho, a Polícia Federal começou a apurar a tentativa de obstrução do julgamento, ou seja, tudo que estava sendo feito pelo Bolsonaro e seus aliados na tentativa de parar o julgamento do Bolsonaro, que agora está marcado para começar dia 2 de setembro. Quando começou todo esse ataque, o Eduardo vai para os Estados Unidos, né? Vai para os Estados Unidos, anuncia uma licença, começa toda uma campanha externa para tentar parar o julgamento. Nisso, a Polícia Federal começa a apurar essa situação, porque o governo Trump vem escalando esses ataques. Agora, não é um inquérito que vai agora juntar a prova para esse julgamento que começa dia 2 de setembro. Nesse julgamento, o que está em julgamento é a tentativa de golpe de Estado e toda a violência que se colocou dentro desse processo. Tudo que aconteceu entre novembro e dezembro de 22 e os fatos consequentes a isso. Agora, esse inquérito que vem à tona agora, esse relatório sobre o celular do Bolsonaro, é sobre a obstrução do julgamento. Então, depois pode virar uma nova denúncia, até porque o Eduardo não faz parte do julgamento que começa, né, dia 2. Então, é um outro caso. Inclusive, que deve ter desdobramentos para o Silas Malafaia, que também não era investigado originalmente dentro do inquérito que apurou a tentativa de golpe de Estado e que é esse processo agora no Supremo Tribunal Federal.
Ô Ju, eu quero te perguntar sobre o ponto em que se desdobra, né, vamos dizer assim, o fio que puxa essa história toda. É o celular do Jair Bolsonaro. Outros celulares, outros aparelhos já tinham sido apreendidos em outras operações, só que nesse caso, essas mensagens elas foram todas recuperadas pela Polícia Federal, que tem um software capaz de conseguir recuperar esse material, tem esse mecanismo. E eu aproveito para te perguntar, nessa mesma questão, se o seu entendimento, a partir de tudo que foi recolhido pela Polícia Federal, porque a gente tem áudios entre o Jair Bolsonaro e o Silas Malafaia, tem troca de mensagens no WhatsApp também com o Silas, com o Eduardo, enfim, tem documento editável, a gente já vai falar daqui a pouquinho mais especificamente sobre o que diz esse documento, mas tudo isso denota que realmente, pela experiência que você tem também acompanhando esses casos, deve existir uma denúncia e provavelmente uma aceitação dessa denúncia? Vou começar pelo início da sua fala, porque tem muita coisa para a gente desdobrar ao longo do programa inteiro. E eu tô com informação fresquinha aqui, que é entre sair do N1 atenção, e chegar hein, no gente? Desde que começaram as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, o Bolsonaro teve celular apreendido na Tempus Veritatis, teve celular apreendido agora na tornozeleira eletrônica e no dia da prisão domiciliar. Eu tenho a impressão de que também teve no dia da prisão do Mauro Cid, que foi a primeira busca e apreensão em maio de 2023. E essa, Gabi, agora é a primeira vez, o celular que foi apreendido dia 4 de agosto, no dia da tornozeleira eletrônica, é a primeira vez que eles conseguem recuperar alguma coisa do celular do Bolsonaro. Nos episódios anteriores, o celular do Bolsonaro geralmente estava vazio, não tinha nada, era recente, enfim. Alguém estava cuidando muito bem do telefone do Bolsonaro para que não se encontrasse nada dentro do telefone do Bolsonaro. Não foi o que aconteceu agora, recentemente. O celular do Bolsonaro, apreendido agora em agosto, no começo do mês, trouxe uma série de informações super relevantes deste período em que se tentou parar o julgamento do Bolsonaro. É aquele celular que a gente vê ele mexer lá quando ele está lá ouvindo os interrogatórios, quando ele estava acompanhando, né, o andamento do processo lá dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí, dentro desse celular, agora eu comparo ele à situação do Cid. Se não tivessem apreendido o celular do Cid quando o Cid foi preso, lá em maio de 23, talvez Verdade. Hoje a gente não tivesse um julgamento de tentativa de golpe de Estado. Agora, esse celular do Bolsonaro é quase que a última peça desse quebra-cabeça, porque acaba com o discurso sobre não tinha tentativa de fuga, não estava interferindo diretamente nas decisões do governo americano, que o Trump faz tudo sem... Não, é tudo coordenado, tudo organizado, inclusive com ação direta do advogado do Trump, da Trump Media, né? O advogado... Billy DeLuca, se não me engano, né? Eu esqueci o primeiro nome, mas até porque a gente estava brincando antes, mais cedo, tem o sobrenome do nosso Will, mas não é parente. Não é, gente. Só para deixar claro aqui, o William DeLuca não tem nada a ver com essa história. O Martin DeLuca é outra coisa. Martin DeLuca, obrigada, Gabi. Esqueci o primeiro nome. São muita informação. Detalhes. Exatamente. E eu queria começar puxando os detalhes sobre o que foi encontrado no celular do Bolsonaro. A gente já ouviu aqui, já falamos hoje de manhã, sobre os áudios que dão conta da briga, né, entre Silas, Eduardo, como cada um deles ali estava se colocando quando vem essa carta do governo Trump, anunciando as tarifas, condicionando uma chantagem para o Brasil ficar de joelhos aos Estados Unidos para parar o julgamento do Bolsonaro, como se o Brasil dependesse, né? Eles estão criando essa situação de atacar a economia brasileira, os empregos da economia brasileira em função dessa tarifa.
que é só para salvar o pescoço do Bolsonaro. É uma anistia que está nem um pouco preocupada com os tais presos do 8 de janeiro, ela é totalmente voltada para o Bolsonaro, para salvar o pescoço do Bolsonaro. E esses áudios dão conta disso. A gente vê eles se xingando, brigando, mas para além da parte tragicômica de ouvir pai e filho sem nenhum respeito um com o outro, eu quero pontuar aspectos que mostram como a família Bolsonaro se encrenca um pouco mais dentro desse, a partir do que é encontrado no celular do Bolsonaro. Um primeiro aspecto é o encontro desse documento, que é o pedido de asilo ao governo da Argentina, que é um documento que foi recuperado e que é de fevereiro do ano passado. Aí o primeiro aspecto vem da própria Polícia Federal, que ao recuperar, consegue recuperar os metadados do documento e descobre que ele foi produzido no computador da Fernanda Bolsonaro, que é mulher do senador Bolsonaro. E agora, não só Jair, como Flávio, vai ter que explicar lá para o Alexandre de Moraes, deram 48 horas, então é até amanhã à noite, o que significava esse documento, para que ele seria usado. Eu estou muito curiosa para saber como é que vai explicar isso aí, Gabi, mas deixa eles. Qual é a justificativa? E ele estava dentro, a caminho ele recebe antes de ir para a Embaixada da Hungria, mas ele edita esse documento também no período em que ele está dentro da Embaixada da Hungria durante o carnaval do ano passado. Isso acontece entre 10 e 12 de fevereiro. E é logo em seguida a Operação Tempus Veritatis, quando vários militares foram alvo de busca e apreensão, inclusive o próprio Braga Neto. E o Carlos tinha sido alvo de busca e apreensão dias antes por causa do inquérito da ABIN. Então, o que eu apurei aqui entre sair do N1 e chegar? Como é que foi que esse documento foi discutido? E tudo leva a crer que quem fez esse documento pode ter sido o senador Flávio Bolsonaro. Porque, inclusive, a mulher do Flávio, ela é dentista, quem é advogado, né, é o próprio senador Flávio. Então, a família Bolsonaro estava envolvida naquele episódio da Embaixada da Hungria. O senador Flávio Bolsonaro vem à tona por causa desse documento, mas eu vou lembrar aqui que o Carlos Bolsonaro vai até a Embaixada da Hungria visitar o Bolsonaro nesse período. E o que eu soube também é que eles realmente estavam com muito medo naqueles dias de que o Bolsonaro fosse preso. Eles achavam que havia uma chance muito grande, em função das operações que tinham acontecido naquele mês, entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro, e achavam que a próxima fase seria prender o Bolsonaro. Então, tá tudo conectado. Realmente, o episódio Embaixada da Hungria, agora já sem maiores dúvidas, tinha relação com o medo do Bolsonaro ser preso. Mas no celular do Bolsonaro tem muito mais. E aí você me diz por onde a gente continua, porque eu queria falar sobre a questão do dinheiro também da família, que envolve a família Bolsonaro. E aparecem questões no celular. Aproveitando essa questão da Embaixada da Hungria, e acho que tem essa questão também de provavelmente vai ter uma denúncia por parte da PGR, que vale a pena a gente tratar aqui, mas tem esse documento, eu comentei que foi encontrado no celular do Bolsonaro pela Polícia Federal, e esse documento é um documento editável, sem data, sem esse tipo de informação para localizar esse documento no espaço e tempo, mas é uma minuta de pedido de asilo na Argentina, ou seja, por Javier Milei, que é ali um aliado do Jair Bolsonaro, alinhado com a extrema-direita, com o Donald Trump também. É mais um indício, acho que isso é muito importante de destacar aqui na nossa conversa, não tem como passar por isso batido, de que o Jair Bolsonaro estaria articulando uma fuga do Brasil na iminência de uma possível, muito provável, condenação por parte do Supremo Tribunal Federal, né, Ju? Sim, eu acho que agora não tem mais nem espaço, e eu acho que é para negar, né? E é uma das iniciativas, me parece que eles pensaram sobre isso o tempo todo. Tem uma ala ali perto do Bolsonaro que está o tempo todo defendendo isso. Pedir anistia, fugir, e a iniciativa mais recente, porque esse documento que a gente está falando do asilo é lá de fevereiro do ano passado. Agora,
Recentemente, o que aconteceu? Quando a Polícia Federal vai à casa do Bolsonaro para fazer a busca e a apreensão e colocar a tornozeleira dele em 4 de agosto, eles arrecadam, a gente falou sobre isso no ICL Notícias segunda edição, nesse dia, $14 mil. E lembra que eu trouxe a história de que parte desse dinheiro foi encontrado no escritório, parte foi encontrado na gaveta de cuecas do Bolsonaro? Eu mencionei naquela ocasião que parte desses dólares tinha sido sacado da conta do Bolsonaro em saques fracionados. Agora, a Polícia Federal traz a informação no relatório de que tudo isso, esses saques fracionados se deram entre maio e junho de 2025, totalizam 40 saques, em espécie, né, o tempo todo sacando da conta dele em dólar. Para que a pessoa saca de real no Brasil em dólar? E ela não vai viajar, gente. É uma pergunta, né? Isso deu um total de $130 mil. A polícia conseguiu recibos pela casa do Bolsonaro. Eles acharam os recibos desses saques. É impressionante que assim, eles guardam tudo, né, gente? É um modus operandi, né, Ju? Pela sua experiência também, você pode falar sobre isso, sobre essa questão do dinheiro vivo, né? Saque fracionado é um assunto de especialidade da família Bolsonaro, né? Saque fracionado da própria conta. Agora, eles facilitam tudo deixando recibo, Gabi. Deixam recibo para todos as coisas que eles fazem, né? E para lembrar aqui, conectar as histórias, que eu acho que é importante. Era muito comum o saque fracionado para tentar pegar o dinheiro dos funcionários de gabinete, né, os funcionários fantasmas, e assim eles construíram o dinheiro, depois lavavam esse dinheiro com compras de imóveis. Essa história a gente já falou aqui algumas vezes, então só se repetiu nesse episódio dos dólares, mas com muita evidência de que isso estava visando uma fuga, e aí já olhando para os Estados Unidos, para tentar construir uma maneira de fazer isso por meio do governo americano. Agora, além do saque fracionado, outro aspecto muito comum da família Bolsonaro é usar a família para fazer essas maracutaias. Então, o que a gente sabe agora também pelo relatório da Polícia Federal nesse caso da obstrução do julgamento? Que o Bolsonaro transferiu, além dos 2 milhões que a gente já tinha mencionado aqui, que ele deu ao Eduardo, para o Eduardo ficar nos Estados Unidos nesse período, a gente sabe que o Bolsonaro deu para a conta da Michelle, transferiu para a conta da Michelle, R$2 milhões no dia 4 de junho, que é desse ano, que é a véspera do dia que ele foi depor sobre esse caso na Polícia Federal. Por quê? Por que ele bota na conta da Michelle, né? Ele já tinha usado a conta da Michelle para receber os saques do Queiroz, tá? Então, não é estranho, né? Só tem a diferença, que agora foram milhões, naquela época são cerca de R$90 mil, a quantidade de cheques que era depositado. Mas é o uso da conta da Michelle para movimentar um dinheiro, sabendo dessa situação em investigação. E esses 2 milhões que ele já tinha mandado ao Eduardo, o que o Eduardo faz nesse período? O Eduardo, na sequência desse dinheiro, porque o Bolsonaro manda para o Eduardo no dia 13 de maio, aí no dia 5 de junho, cerca de um mês depois, o Eduardo coloca R$150 mil na conta da Heloísa Bolsonaro. Essa que ele estava há pouco tempo dizendo que, nossa, nunca teve nada a ver com as coisas dos Bolsonaro, o que não é verdade, porque ela é sócia do Eduardo na empresa de cursos, inclusive é a sócia administradora da empresa, e que vende lá um monte de quinquilharia com o slogan golpista. Eu tive na sede dessa empresa que fica no interior de São Paulo, mas a Heloísa está totalmente conectada aos negócios do Eduardo, não é como se ela não soubesse de nada, não tem nada a ver, entendeu? Inclusive, a Michelle nem sócia do Bolsonaro é formalmente, como a Heloísa é. Mas tô comentando isso, Gabi, para mostrar como eles envolveram toda a família nessas tentativas de fuga, nessas tentativas de passar o dinheiro para mobilizar essas ações. Então, aqui eu já falei sobre o computador da Fernanda Bolsonaro ser usado para que o Flávio possivelmente tenha produzido esse documento do asilo na Argentina,
sobre como a conta da Michelle é usada pelo Bolsonaro para transferir dinheiro durante o curso dessas investigações da obstrução de justiça, desse dinheiro que é enviado para os Estados Unidos para o Eduardo se manter lá, e como o Eduardo coloca a mulher dele nessa história, passando o dinheiro que ele recebeu do Bolsonaro para a conta da mulher do Eduardo. Então, assim, de novo, a gente vê toda a família envolvida dentro desse caso, que apura a obstrução de justiça no julgamento, né? Agora não é mais na tentativa de golpe, é parar o julgamento que vai dar uma sentença sobre os crimes cometidos ainda em 2022. Eu vou aqui ter o desafio, tem muitos comentários aqui falando o seguinte, o João Rafael, bora, que eu gosto da fofoca, é que não falta, né, nesse relatório da Polícia Federal, tem um monte de fofoca, por exemplo, a maneira como o Jair e o Eduardo, a família tradicional brasileira, se trata nos bastidores, né, e falando sempre de Deus, pátria, família e tal. Tem alguns componentes que são interessantes de analisar, que é esse advogado Martin De Luca, só para as pessoas não acharem que a gente citou aqui por acaso. Ele é representante da Rumble, também da Trump Media, que tem a ver com um processo contra o Alexandre de Moraes, que vem dos Estados Unidos. Ele é citado nesse relatório da Polícia Federal. Outra coisa interessante que aparece, também relacionado aos Estados Unidos, o Eduardo já esperando a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Quer dizer, a gente já sabia que estava sendo articulado e também ele nunca escondeu. Mas a gente tem um documento da Polícia Federal falando sobre isso, né, Juliana? Sei que a gente está chegando aqui ao final, mas acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso. Não, e é fundamental você lembrar, que eu falei meio rápido, porque são muitos aspectos, né, que vieram à tona. Agora está tudo documentado sobre essa iniciativa, né, de como, não exatamente só o governo americano, mas o presidente americano em si está envolvido, por meio do próprio advogado da Trump Media e da Rumble, né, que é esse Martin De Luca. O Bolsonaro manda um áudio para ele, dizendo que está muito feliz e agradecido ao dia que o Trump anuncia que vai tarifar o Brasil, os produtos brasileiros em 50%, para salvar o pescoço dele. Ele só está preocupado com o pescoço dele. Eu já falei isso algumas vezes, mas a gente tem que repetir a exaustão. Não importa quantos empregos isso vai custar no Brasil. O Bolsonaro está preocupado com o pescoço dele e mais nada. Inclusive deixando o governo americano se aproveitar dessa situação para quebrar empresas brasileiras, tirar empregos de brasileiros, prejudicar um país inteiro para salvar o pescoço do Bolsonaro. Então, tem essa mensagem. Acharam também peças da ação que a Rumble está fazendo contra o Alexandre de Moraes, lá em Miami, que também é promovida por esse advogado. Então, está tudo muito documentado sobre o papel desse advogado e também dessa ação coordenada. Eduardo Malafaia, o Martin De Luca, o governo americano, na tentativa de parar o julgamento, uma tentativa desesperada de parar o julgamento do Bolsonaro, que começa no dia 2 de setembro. Ju, eu vou até aqui mandar um beijo para Débora Maganha do Mercado Investimentos, porque a gente vai conseguir estourar 1 minuto do Mercado Investimentos. Calma, pessoal que está esperando pelo mercado, eu juro que eu vou liberar o caminho aqui. Para a gente fechar, só para a gente comentar sobre Silas Malafaia, porque eu sei que você tem um bastidor de como foi esse, vamos dizer assim, ficar frente a frente com a Polícia Federal, porque o Malafaia, a gente sabe, ele é um personagem muito vocal. Então, se foi assim o encontro com a Polícia Federal, e tem acusações que estão pesando contra ele agora, assim como entrou junto com o Eduardo nessa investigação, também o Paulo Figueiredo, enfim, ele é mais um personagem que entra nessa etapa. E se a gente pode ver, dependendo de como vai ser esse tom de reação ao Malafaia, que a gente vai acompanhar a partir de agora, se pode gerar uma consequência mais grave, por exemplo, eventualmente até uma prisão preventiva do Malafaia. Todo mundo aqui no chat quer saber isso também, para a gente fechar.
Vamos lá, rapidinho, 30 segundos. Todo mundo gosta de um teatro ao redor do Bolsonaro, inclusive Silas Malafaia. Então, o que eu sei ele chegou de Portugal num voo da TAP por volta de 6h30, foi abordado pela Polícia Federal por volta de 7 horas, foi convidado a ir para uma salinha reservada, esperou o advogado dele chegar e aí pediu direito ao silêncio. Não prestou declaração nenhuma, esperou sair da sala, encontrou lá um batalhão de jornalistas e apoiadores, e aí sim, né? Aí veio toda a cena de não tenho medo, de nada me atinge, mas quando tinha que estar ali, né, para responder as perguntas, não respondeu nada, não. Então, eu acho que essa é a primeira etapa da investigação sobre o Malafaia, foi esse episódio, até porque foi só uma busca pessoal, ou seja, só entregaram o celular, ele entregou o celular, né, tinha que apreender o celular, e um caderno de anotações. Ainda não quebraram o sigilo do Malafaia, o que eu não duvido que aconteça, e também não fizeram busca nas sedes das empresas do Malafaia, e sabemos, pelo próprio Malafaia e também pelo nosso podcast, quem quiser acompanhar aqui o No Alvo, Império Malafaia, vai saber que o Malafaia está financiando as manifestações de defesa do Bolsonaro desde fevereiro de 2024. Com que dinheiro? Da onde? Se o único serviço que ele presta, né, a renda do Malafaia, vem toda da igreja. E das atividades ao redor da igreja. Então, eu tenho uma curiosidade imensa para saber de onde é que vem esse dinheiro que sustenta essas manifestações do Bolsonaro. Acho que só uma investigação séria pode responder concretamente, mas eu tenho cá as minhas suspeitas. Isso aí, Ju. Aliás, recomendo que todo mundo que está nos ouvindo /assistindo escutem o podcast No Alvo, que é sobre a vida, vasculha toda a vida do Silas Malafaia, do Igor Melo junto com a Ju Dalpiva, que é aqui um podcast original, investigativo do ICL. E quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que nos acompanhou, porque batemos recorde de audiência, tá? Queria aproveitar a Juliana aqui para agradecer a ela também. Tinha muita gente nesses 2 anos de Em Detalhes que completamos, para quem não sabe, nessa semana passada. E aí eu perguntei quais são, né, os episódios preferidos. Muita gente citou o nome da Juliana, então tivemos uma surpresa que não foi organizada propositalmente, mas trouxemos Juliana, trouxemos informação e também recorde de audiência. Ju, muito obrigada. Um beijo para você, querida. Até a próxima. Obrigada a você e beijo para a Débora, que a gente estourou o tempo aqui para atrapalhar o programa dela, mas ela é maravilhosa, sou super fã da Débora. Somos. Então, um beijo para a Débora também. Beijo, gente. Aí. Sempre um prazer estar em Detalhes. Parabéns para o nosso querido programinha. Vamos nessa. Agora a gente vai na sequência com o Mercado de Investimentos. Só quero te lembrar que temos a aula com o professor Daniel Ziblatt, Como as Democracias Morrem, best-seller. Você vai em detalhesicl.com.br, você não vai perder nenhum segundo para colocar o seu e-mail lá e acompanhar com a gente essa aula com o Eduardo Moreira, entrevistando o professor no dia 28 de agosto, 8 horas da noite. Tá chegando essa aula tão esperada e você não pode perder. Agora sim, vem aí a minha querida Débora Maganha com o Mercado de Investimentos, na sequência o Rolê ICL. E você pode ouvir o Em Detalhes todos os dias também nas plataformas de áudio, tem conteúdo novo. Até amanhã. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. Quem será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.